Axie Infinity se tornou o principal game dentro do universo da blockchain pelo seu potencial revolucionário de ganhar dinheiro jogando. Mas à medida que o game foi crescendo, muitas dúvidas surgiram se o modelo econômico de Axie Infinity poderia se sustentar ao longo prazo. Ou pior, se estaria formando um esquema de pirâmide. Fica aqui comigo que a gente vai discutir tudo isso no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Luiz Lima aqui falando para vocês. Antes de começar, já deixa o like no canal, se inscreve e ativa as notificações. Assim você faz com que várias pessoas conheçam o universo da blockchain e possam usufruir desse mundo cheio de oportunidades. Quem acompanha o mundo de games da blockchain observou que Axie Infinity está tendo um crescimento exponencial nos últimos meses. Podemos confirmar através dessas métricas que, semanalmente, Axie apresentou em diferentes métricas um crescimento médio de 30% por semana, que são números absurdos. Segundo a última coleta de dados do dia 19 de julho, já temos 635 mil jogadores únicos diários, além de mais de 400 milhões de dólares transacionados mensalmente no marketplace de Axie Infinity. Além disso, o número de membros do Discord já está em mais de 500 mil e o número de Ethereums e AXS no tesouro da comunidade só faz crescer. E muitas pessoas têm ganhado muito dinheiro com Axie Infinity, mas é evidente que esse crescimento e esse aumento do volume transacionado se deve pela entrada de mais e mais jogadores dentro do projeto. E pensando nisso, muitas pessoas ficaram preocupadas se Axie Infinity não estaria formando um esquema de pirâmide, ou então também conhecido como esquema Ponzi. Para quem não conhece, pirâmide ou esquema Ponzi tem esse nome por conta de Charles Ponzi, um italiano que emigrou para os Estados Unidos na década de 1910 e por volta de 1920 ele começou um esquema em que ele prometia elevados retornos em cima do capital investido. E ele fazia isso através de um investimento em selos italianos que seriam revendidos nos Estados Unidos com elevada margem de lucro. Apesar de ele estar recebendo elevadas quantidades de dinheiro de novos investidores, ele não estava efetivamente comprando selos e revendendo-os, mas todo o dinheiro dos novos membros que entravam no esquema era utilizado para pagar os juros para os primeiros que haviam entrado no começo. Por conta disso, em pouco tempo, o esquema não conseguiu se sustentar e veio a ruir. E o esquema de pirâmide geralmente tem algumas características em comum. Eles prometem altos rendimentos em um curto prazo, eles dependem da entrada de novas pessoas para sustentar o esquema, faltam um produto a ser consumido e ou movimentam apenas dinheiro, sem nenhum produto transacionado, e os investimentos não são registrados ou não são bem documentados e têm pouquíssimas informações. Para saber se Axie Infinity se enquadra dentro de um esquema Ponzi, precisamos entender como funciona a economia do jogo. Para poder jogar o game, você precisa de 3 Axies que podem ser adquiridos no mercado secundário. Esses 3 Axies são utilizados para jogar diferentes modos do game, sendo que quando você joga, você é recompensado com tokens chamados Smooth Love Potions, ou SLPs. As SLPs podem ser utilizadas para serem trocadas por dinheiro, ou então podem ser utilizadas como taxa para reproduzir os Axies. Quando os Axies reproduzem, eles vão gerar novos Axies, e esses Axies serão adquiridos por novos jogadores que estão entrando no projeto para começar a jogar, conseguir mais SLPs e dar continuidade ao ciclo. Além da demanda de SLPs, existe uma taxa em AXS, que também é cobrada durante a reprodução dos Axies. Como existe uma demanda para que os Axies sejam reproduzidos, necessita-se de uma elevada quantidade tanto de SLP quanto de AXS, e esse é um dos motivos pela recente valorização destes 2 tokens. A Smooth Love Potion, que há cerca de um mês atrás custava em torno de 13 centavos, chegou a bater 39 centavos no mês de julho e atualmente custa 28 centavos. E o AXS também teve uma valorização considerável, sendo que chegou a custar 4 dólares um mês atrás e no momento é negociado a 25 dólares. Se a gente levar em consideração que um jogador com 3 Axies consegue fazer de 4.000 a 6.000 SLPs por mês, ele consegue fazer em dólares, considerando o valor de hoje,
cerca de 1.120 a 1.680 dólares. Luiz, então tu tá me dizendo que quando eu jogo Axie Infinity eu sou recompensado com SLP, que SLP é utilizado para gerar novos Axies e que esses novos Axies permitem a possibilidade de entrada de novos jogadores. Luiz, isso é um esquema de pirâmide perfeito. No dia que novos jogadores pararem de entrar, não existe mais nenhuma utilidade na SLP e não existe vantagem em poder jogar o game. Gente, é nesse momento que a gente precisa parar, respirar e analisar as coisas de forma mais profunda. Essa análise que eu acabei de fazer seria a análise mais superficial do jogo. Axie Infinity é muito mais complexo que isso. Axie Infinity já vem sendo construído desde 2017 por uma equipe de desenvolvedores que planeja muito mais além do que o jogo é hoje. O jogo está apenas no alpha e tudo que se pode fazer é apenas uma fração do que o jogo será no futuro. Além disso, preciso mostrar essa tabela. No momento, a única forma de recompensa quando se joga o game é com a SLP, mas no futuro a principal recompensa será no token AXS. Existem mais de 54 milhões de tokens, ou 20% do supply máximo, que é de 270 milhões, que serão destinados exclusivamente para o Play to Earn, ou seja, como recompensas de jogabilidade. Além disso, mais 29% do supply total, ou seja, mais de 78 bilhões de tokens, são destinados a recompensas por stake, ou seja, aquelas pessoas que acreditam no projeto, que querem usufruir do projeto e optam por trancar ou fazer stake dos seus tokens para poder ter acesso a outras vantagens dentro da plataforma. Além disso, quando a gente volta nas características de uma pirâmide, a gente lembra que geralmente não existe nenhum produto ofertado ou transacionado entre as partes. Mas aqui em Axie Infinity, toda vez que você entra no projeto, você precisa adquirir Axies. Esses Axies terão infinitas possibilidades no futuro. Hoje você pode jogar no modo aventura e no modo PVP, mas no futuro os Axies irão povoar uma terra chamada Lunácia. Neste mundo você pode comprar uma terra e desenvolver o seu reino, onde seus Axies irão povoar. Além disso, você poderá criar minigames onde os Axies serão os principais protagonistas. E além dessas diversas utilidades dentro do próprio jogo, eles têm uma função que é cobiçada por várias pessoas, que é simplesmente a função de colecionar. Quem é que não gosta ou tem hobby de colecionar diferentes objetos? Muitas pessoas no mundo de hoje já querem colecionar diferentes tipos de Axies, principalmente os mais raros, sendo que os mais raros podem ser os primeiros Axies originados ou então aqueles que possuem partes místicas que conferem uma raridade muito especial a estes Axies. Lembre que outra característica das pirâmides é a falta de informação ou documentação sobre as transações relacionadas. E uma vez que Axie Infinity está dentro da blockchain, não tem como esconder nenhuma transação. Todas as informações são públicas, elas são registradas em blocos e tem uma hash para poderem ser identificadas. E mais, pessoal, todas essas informações são públicas. Qualquer pessoa com acesso à internet pode ter acesso a elas e saber sobre todas as transações que já ocorreram dentro da rede desde o seu início. Luiz, mas em relação e as promessas de alto rendimentos que todo mundo fala, que está ganhando muito dinheiro com Axie Infinity, que a gente tem que entrar, mas então, vamos com calma. Primeiro, ninguém promete que você vai ganhar muito dinheiro quando você vai jogar Axie Infinity. Axie Infinity, a princípio, é um jogo e sua principal utilidade é a diversão. O fato de você ter a possibilidade dele ser play to earn, ou seja, de você ganhar com ele, é o fato de que você ganha tokens RC20 por estar utilizando o game. Sendo que o valor desses tokens é definido pelas próprias pessoas. É um livre mercado e existe a lei da oferta e da procura. Quanto maior a demanda e menor a oferta de tokens, geralmente existe tendência à valorização. Mas se a oferta aumenta e a demanda diminui, geralmente tem uma tendência de desvalorização. E isto ocorre de forma dinâmica. Tem dias que existe mais valorização, outros dias mais desvalorização. E por se tratar de um mercado cripto, existe elevada volatilidade. Então, muito cuidado ao decidir investir em projetos do mundo cripto, uma vez que, ainda que eles não estão provados ao longo do tempo como outras formas de investimento, o risco deles é maior comparado com os investimentos tradicionais. Depois de analisado todos esses pontos aqui no vídeo, eu chego à conclusão de que Axie Infinity não é pirâmide. Seria uma análise muito superficial para dizer que, se novos jogadores pararem de entrar, todo o modelo econômico do jogo iria cair.
Axie Infinity já existe desde 2017 e mesmo com pouquíssimos jogadores, a economia do jogo já ia se criando de pouco a pouco. E mesmo que novos jogadores parem de entrar desde então, toda a comunidade que já se formou e que é muito forte, com certeza não vai abandonar o game. Mas, gente, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber qual é a sua opinião. Deixa nos comentários aqui embaixo o que é que você acha. Axie Infinity é pirâmide ou não? Se quiser se aprofundar na discussão dos jogos da blockchain, entra no nosso Discord e nos segue nas nossas redes sociais. Todos os dias a gente faz discussão e comenta sobre todas as oportunidades que estão surgindo. Não fica fora dessa. Tô te esperando lá, hein?